Boa noite, professores. Boa noite, Ana Luísa, Ivan, Ingrid, Márcia. Muito bem, vamos lá, começando mais uma semana de novos desafios. Eu deixei uma pergunta para vocês lá no chat hoje. Você viu, conseguiu pesquisar, conseguiu procurar o que significa andragogia. Daqui a pouquinho vamos falar disso, tá? Deixa só mais alguns colegas entrarem na sala para a gente aí poder estender essa pergunta, essa discussão, trocar uma ideia aí sobre a importância da área de treinamento e desenvolvimento dentro do Departamento de Recursos Humanos. Sabemos aí que, inclusive agora, com essa pandemia, nós estamos aí vivendo toda uma grande mudança, né? Principalmente nessa parte, vocês aí, na parte de educacional, acadêmica, né? Que também tem a ver com treinamento. Alane, seja bem-vinda, boa noite. Muito bem, daqui a pouquinho, então, a gente já, dentro de alguns minutinhos aí, a gente já começa a falar um pouquinho aí sobre treinamento. Uma outra coisa importante, já aquecendo vocês que estão aqui na sala, já chegaram, eu sempre pego a apostila que vocês têm, né, para poder também fazer ali ver o que material que eu preparo para vocês, o que tem na apostila, e às vezes até eu coloco algumas coisas diferentes do que estão na apostila, por isso mesmo que eu sempre reforço para vocês que é muito importante vocês lerem a apostila. Então, ou antes da aula, que até seria o ideal, ou durante a semana, dá uma olhadinha no material, no conteúdo da aula. Essa, em especial, de treinamento e desenvolvimento, o material que está lá na apostila, ele está bem bacana, ele está bem interessante, ele está bem complementar ao que eu vou falar com vocês na aula de hoje. Tanto que, em alguns momentos, eu vou fazer uma rápida citação de alguns pontos ali que tem na apostila, porque ela está bem interessante, assim, ela está bem pontual, bem objetiva, trazendo alguns aspectos importantes quando nós falamos da área de treinamento e desenvolvimento. Então, é sempre importante fazer esse complemento de estudo, tá? Então, não só a leitura ou não só a aula aqui com o professor, mas fazer as duas coisas e complementar com outros materiais também. É o que eu sempre venho falando para você desde o começo aí que nós estamos juntos, né? Então, assim, aproveite o conteúdo da aula, aproveite o conteúdo não só comigo, mas dos outros professores também. Aproveite a aula para tirar dúvidas, para conversar, para trocar, para participar, para opinar, né? Para fazer a sua participação. A gente sabe que esse ambiente virtual, às vezes, até brinco com vocês, né? Tem vezes que eu me sinto meio sozinho aqui, né? Pô, será que está todo mundo aí? Será que o pessoal levantou, foi tomar uma água, foi tomar um café, foi jantar e me largou sozinho aqui na sala? Então, é uma situação nova, né? Para todos nós, né? Principalmente para nós aqui que somos professores, principalmente aí os que já estão, todos nós, né, na verdade, já estamos aí nessa estrada acadêmica aí já há um bom tempo. Então, a aula presencial, ela tem uma pegada diferente da aula online, né? Então, como esse é o momento que a gente tem que trabalhar o online, isso vai ser para sempre, inclusive, isso tem tudo a ver com a área de treinamento. A área de treinamento hoje, ela passa pela mesma situação, a gente não pode, devido à pandemia, ter aglomeração, não pode ter pessoas reunidas no mesmo ambiente. Então, treinamento, aula, né, palestra, atividades em grupo, todas essas estão afetadas e a gente ainda não tem uma previsão de quando que isso retoma. Só que o que aconteceu com essa pandemia? O que essa pandemia acabou provocando na área de treinamento e desenvolvimento? Ela acelerou esse processo de atividades EAD,
né, de ensino à distância, de treinamento à distância, palestras online, cursos online, aulas online. Então, essa pandemia, ela somente acelerou esse caminho que já vinha acontecendo há algum tempo. Então, já há alguns anos, a gente já vinha tendo essa migração, né, essa mudança das atividades de treinamento e desenvolvimento, da área acadêmica, da área escolar, para o ambiente online, para o ambiente da internet. Só que com a pandemia, o que acabou acontecendo é que paralisou, não pode mais ter aula presencial, não pode ter curso em ambiente de sala, etc. Então, o pessoal aí está tendo que se virar, né? Então, na área acadêmica, os professores tendo que aprender, muitos aprender a lidar com a nova tecnologia, pessoas, né, entrando aí para poder também desenvolver treinamentos à distância. Então, tudo isso virou uma grande novidade. Já tem gente que já estava um pouco mais de tempo, já trabalhava mais com a tecnologia, então até conseguiu aí uma certa facilidade para se adaptar a esse novo cenário. Mas o fato é que muitas empresas ainda estão esperando voltar ao que era antes. Só que a gente sabe que o que era antes não volta mais. Aqui para frente, como o pessoal fala, né, o tal do novo normal, né, a nova realidade é esta. Então, nós estamos aí uma transformação de uma educação, tanto educação acadêmica, escolar, faculdade, colégio, vocês, quanto a educação corporativa, que é aonde a área de treinamento e desenvolvimento se encaixa. Então, essa transformação faz com que cada vez mais os profissionais que lidam com isso tenham que aprender a se adaptar com essa nova realidade, né? Então, por isso que o desafio aí está bastante grande. Eu já trabalho com essa área de treinamento e desenvolvimento desde que eu comecei na área de RH. Já faz um bom tempinho, né? Já contei para vocês, não vou aqui voltar no tempo aí para falar disso de novo, mas já faz um bom tempinho já que eu trabalho com essa área de recursos humanos, com essa área de treinamento, e vamos dizer assim, de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, a gente vem, então, principalmente com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, né, nós temos aí computadores mais avançados, tudo isso vai fazendo com que a introdução da tecnologia no ambiente de treinamento, no ambiente de educação corporativa, ele venha se transformando, ele venha já se modificando. E hoje em dia está cada vez mais presente, né? Então, assim, muita coisa nova, muito aprendizado, muita necessidade de adaptação, né? Então, o que a gente percebe é que, às vezes, não só os professores, os instrutores de treinamento, mas, inclusive, os próprios alunos, os participantes, muitos ainda têm uma certa dificuldade de se adequar, de se ajustar a esse novo modelo de aprendizado, que exige muito mais do aluno, né? Exige mais do aluno, porque não basta estar na sala, ficar lá quietinho, tem que estudar, tem que se preparar antes da aula, para quando chegar na aula, essa aula ser uma aula mais participativa, mais interativa, porque senão ela se torna cansativa para todo mundo, né? Então, essa é uma nova realidade que a gente está vivendo aí. É um novo modelo de educação, não só a educação como vocês têm, né, essa educação escolar, mas também a educação corporativa, ok? Muito bem, vamos lá, só para a gente ver quem que está na sala. Alane, Ana Luísa, Eduarda, Ivan, Ingrid, Márcia e Vinícius. Muito bom, boa noite a todos. Vamos, então, iniciar o nosso conteúdo de hoje. Vocês já receberam o material, né? Vocês já têm aí. Só colocar na tela aqui para a gente estar juntos com o que eu vou falar e com o material que vocês receberam
compartilhar aqui com vocês. Só um instantinho. Eu estava comentando, inclusive, da importância de olhar o material da apostila de vocês, né? De dar uma checada no material, ler o que tem. Geral, que nem essa aula de treinamento de desenvolvimento, a apostila de vocês são só 2 páginas. Então, é bem enxuto, é bem resumido, é bem condensado, mas como eu falei no início, está bem interessante, está bem legal, vale a pena aí para complementar o que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje. Muito bem, aí eu também deixei para vocês, eu não vou perguntar agora, depois na hora que eu entrar no assunto efetivamente, e aí a gente conversa, eu deixei para vocês pesquisarem sobre o que é andragogia. Por enquanto, segura aí, tá? Não responde ainda não. Quem conseguiu pesquisar, quem conseguiu dar uma olhada, dá uma seguradinha aí no material para a gente poder, só eu colocar na tela aqui a nossa aula de hoje. Está entrando, está entrando, está entrando. Então, como eu falei, né, existem 2 tipos de educação. A educação acadêmica, que é aonde vocês estão inseridos dentro, né? Que é esse modelo de ensino focado aí no aprendizado acadêmico, escolar. Então, os vários níveis, né, de educação, primeiro grau, segundo grau, e a minha época era ginásio, colegial, as nomenclaturas vão mudando. E nós temos também a educação corporativa. Então, a gente também chama de educação a educação corporativa, que é essa relacionada à educação do ambiente de trabalho. Então, quando nós falamos de educação corporativa, nós estamos falando de treinamento em sala de aula, nós estamos falando de treinamento online também, nós estamos falando de treinamento comportamental, então aqueles treinamentos que servem para desenvolver habilidades de comportamento. Nós podemos estar falando também de treinamentos técnicos, então, como operar uma máquina, como desenvolver um conhecimento em Excel, enfim, treinamentos técnicos operacionais. Nós temos treinamentos manuais, né? Às vezes a pessoa precisa aprender a operar, por exemplo, um operador de empilhadeira, que aprender a como dirigir esse equipamento, como manusear esse equipamento. Então, enfim, quando nós falamos de treinamento, nós temos aí vários aspectos relacionados, ok? E para a nossa aula de hoje, então, nós vamos começar com aquela rápida revisão da aula anterior, as questões da autoavaliação, e aí nós vamos entrar, então, nas definições do que é treinamento e, opa, tem um errinho ali, meu cronograma aqui, agora que eu vi, tá? Pirâmide do aprendizado, processo de T&D como um sistema, as questões do AVA desta aula e nosso encerramento. Então, na aula passada, nós falamos de recrutamento e seleção. Vamos participar? Vamos interagir? Quem estava na aula passada, dá um eu aqui no chat. Escreve um eu no chat. Quem estava na aula passada? Só para eu saber. Márcia, a Luísa, bacana. Quem mais está? Assim eu sei se você está aí atrás da tela também, né? Escreve um eu, se você está. Se você não estava na aula passada, você coloca assim, não, pronto. Aí eu sei que você está nesta aula de verdade. Então, Ivan estava, Ana Shirley também estava, ótimo. Quem mais estava, coloca eu. Quem não estava, coloca não, por favor. Só para a gente saber quem está aqui presente. Alane não estava, Eduarda não estava, Ana Luísa estava e está de novo. Ana Luísa sempre está, né, Ana Luísa? Isso é muito bom. Sempre presente. Muito bem. Quem mais? Quem que ainda não se manifestou? Tamara. Quem mais que não se manifestou? Mais Ingrid. Estava ou não? Não estava Tamara. Bacana, ótimo. Quem mais que está aqui na sala hoje? Vinícius, Ingrid.
E acho que só, né? Os que ainda não responderam no chat. Muito bem, na aula passada falamos de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, eu costumo dizer que é a porta de entrada dentro da organização, né? É através da área de recrutamento e seleção em que as pessoas ingressam na empresa. Porém, a área de recrutamento e seleção, ela depende, em parte, ela depende da área de cargos e salários. A área de cargos e salários vai ajudar a estruturar os cargos, as atividades, a faixa salarial, etc. Então, cargos e salários define essa estrutura, define essas características. A área de recrutamento e seleção se utiliza de parte destas informações para preparar os seus processos seletivos, ou seja, divulgar uma potencial vaga, divulgar no mercado, ou internamente ou externamente no mercado, uma vaga, seleciona entre as opções de candidatos o melhor candidato para a empresa. Lembrem, o melhor candidato para a empresa, ou seja, nem sempre o melhor candidato em si, o que tem o melhor currículo, a melhor formação, a melhor experiência, nem sempre é o melhor candidato para a empresa. Veja que loucura isso, gente. Como diria Luciano Huck, loucura, 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 não é não? Mas por que isso acontece? Porque cada empresa tem a sua cultura, o seu jeito, o seu modo de ser, a sua maneira de fazer as coisas. Então, quando nós fazemos um processo seletivo, nós não estamos atrás apenas do melhor candidato, candidato com as melhores qualificações, candidato com o melhor currículo, candidato com a melhor formação acadêmica, ou com a experiência, com a maior experiência comparada com as dos demais. Não, é um conjunto de tudo isso que vai ser importante para definir o melhor candidato. Inclusive, analisar se o jeito dele, se as características dele, se o perfil de comportamento dele pode se encaixar no jeitão da empresa. A empresa, por exemplo, é uma empresa mais burocrática, mais lenta, é uma empresa em que as coisas têm processo. Então, é uma empresa que ela age, as coisas acontecem num ritmo que é dela, bem lento, bem sistemático, aprovações, precisa de aprovação de um, de outro. Aí você vai estar fazendo o processo seletivo e você descobre um candidato que tem uma experiência maravilhosa em RH. Puxa vida, ou em RH não, qualquer área. E aí você descobre que esse candidato, nossa, ele é maravilhoso. Porém, ele tem um perfil de comportamento já, sabe, mais tipo, vai, faz, agita, ele se antecipa, ele é proativo, o que, por um lado, a gente pode considerar sensacional, né? Pô, que maravilha! Ou candidato proativo, que toma iniciativa, que faz e acontece, que não espera, etc. Só que isso, para uma empresa com estas características, talvez esse candidato não vá conseguir ficar muito tempo trabalhando lá. A menos que esta empresa esteja passando por um processo de mudança e queira, de fato, colocar novos profissionais com mais esse perfil. Aí sim, aí está perfeito, vai encaixar maravilhosamente bem. Então, entenda, quando nós falamos de recrutamento e seleção, não é simplesmente avaliar o melhor currículo. O melhor currículo é uma parte de um processo seletivo, mas eu também tenho que avaliar a adequação daquele candidato à empresa, ao momento da empresa, ao perfil da área em que ele vai trabalhar. Como é que são as pessoas que trabalham naquele departamento? Como é que é o gestor daquela área? Que tipo de perfil eu preciso ter para trabalhar aqui? Qual o momento que a empresa está? Pô, de repente a empresa está passando por um momento meio instável, essa pandemia deixou a empresa meio, sabe, difícil, complicada. Aí eu vou tirar um cara de uma empresa, trazer ele para trabalhar na minha empresa, nesse momento que a própria minha empresa está meio, o salário é bom, mas ela está meio assim, pô, será que é legal? Será que é justo eu tirar um cara que está, sei lá, 5, 6 anos numa empresa? Então, veja, a área de recrutamento e seleção
ela tem todas essas complexidades. Não é simplesmente vai lá, pega o melhor e coloca para dentro. Se fosse assim, nossa senhora, né? Para que a gente precisaria se especializar, estudar, aprender, descobrir técnicas, aprender, evoluir, enfim. Então, quando falamos de recrutamento e seleção, eu comentei a diferença básica entre um e outro. Recrutamento é o processo de comunicação, de divulgação de uma vaga, de uma oportunidade de emprego, ao mesmo tempo que isso serve para atrair os candidatos, né, para o processo seletivo. Então, eu tenho uma vaga, abri uma vaga na minha empresa, uma vaga de analista de informática. Então, eu tenho uma vaga e eu vou divulgar essa vaga no mercado. Eu vou ver internamente, tem alguém que pode preencher essa vaga? Não, não tem. Aqui na nossa empresa nós não temos ou não queremos aproveitar as pessoas que já têm. Nós queremos trazer alguém do mercado porque nós queremos promover aí uma mudança de cultura. Beleza. Então, eu vou divulgar essa vaga, vou ver os melhores recursos, os melhores meios para divulgar essa vaga. Então, à medida que eu divulgo essa vaga, que eu lanço essa vaga como uma oportunidade de emprego, eu vou atrair aqueles candidatos que melhor se adaptam. Aí sim, feita essa primeira parte, que é o recrutamento, eu vou para a escolha, eu vou para a seleção. Então, eu vou separar aquilo que tem a ver daquilo que não tem a ver. Vocês são muito jovens, vocês são muito crianças, então vocês não viveram uma época, talvez se você perguntar para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para seu avô, para seu tio, para alguém mais velho, para o Marino, para o professor Francisco, para o professor Marino, para esse pessoal mais velho, sabe? Se você for perguntar para eles como é que era a história de separar o feijão, já ouviu isso? Alguém aí na família já te contou a história que antigamente o pessoal separava feijão? Né? Diz aí para mim, escreve aí para mim no chat, quero saber. Alguém já ouviu essa história? Separar feijão, separar arroz. Então, antigamente, na época desse pessoal aí, sabe? Você ia na mercearia e comprava 1 quilo de feijão. Não vinha nesses pacotinhos como a gente tem hoje, tudo embaladinho, bonitinho. O feijão era granel, ele era vendido, né, num saquinho lá, tal, enfim. Aí quando chegava em casa, o que a mãe fazia, a avó fazia? Ela pegava aquele monte de feijão que ela tinha acabado de comprar e ela ficava fazendo o quê? O que ela fazia? Quero saber, escreve aí para mim, vamos ver se vocês estão atentos na aula. O que ela fazia? O que ela fazia quando chegava com aquele pacote de feijão da mercearia? Oh, cadê vocês? Aquele momento de expectativa, esperando os alunos se manifestarem. Ah, que meu. Oh, desculpa, hein? Eu estava aqui, o meu chat aqui estava travado aqui, eu achando que não tinha ninguém conversando comigo e eu aqui falando sozinho. Eu vou ali, eita, Laia, viu? É... o Marino, né, dessa época, o Francisco também nem vem dizer que não, hein? Eu não sou, eu só ouvi falar disso daí, não sei não. Mas o que essas pessoas faziam com o feijão? Vamos lá, meninos e meninas. Escolhia o feijão, separava, né? Isso aí, Márcia, separava. Então fazia essa escolha, tirava os grãos, ou as pedrinhas, ou os grãos que estavam meio defeituosos, e deixava só os grãos bons. Isso o que é? Isso é o processo de seleção. Até hoje, Ana Luísa, tua avó te obriga a fazer isso ainda? Então, hoje em dia, esse processo de seleção do feijão, por exemplo, ele já é feito na fábrica quando eles vão embalar. Então, esse processo seletivo do grão de feijão, ele já está mais avançado. E o detalhe, veja você, olha que curioso, que nas empresas também, olha que interessante, muitas empresas hoje em dia também, elas já fazem um processo de seleção, já da mesma maneira que o feijão hoje já vem embalado, os melhores grãos, o processo seletivo nas empresas, elas também já fazem isso. Sabe como? Alguém faz ideia de como que as empresas já fazem para fazer um processo seletivo, para não ficar lá olhando currículo por currículo e perdendo um tempão? Não, não sabem? Não, espiam sua vida.
Também, viu, Ana Luísa? Olha, também espiam sua vida. Mas muitas empresas, principalmente as empresas com maior tecnologia, elas têm sistemas de captação de currículo, por exemplo. Então, por exemplo, quando você vai se candidatar a uma vaga, você preenche no site da empresa ou em algum site, você preenche os dados, aqueles dados têm toda uma parte, isso, o sistema vai filtrar todas aquelas informações. Então, até o professor Alexandre aí, que está na sala, que é da área de TI, provavelmente sabe muito melhor do que eu sobre isso, da parte tecnológica. Mas o que acontece? Você tem ali um sistema que ele vai buscar, por exemplo, as palavras que estão adequadas àquele processo seletivo. Então, vamos imaginar que é uma área de RH, e aí eu coloco lá uma vaga para a área de treinamento e desenvolvimento. Então, eu vou escolher algumas palavras-chave para que o próprio sistema, na hora que for filtrar os currículos, ele já puxa lá, legal. Então, isso, por exemplo, já é um sistema cada vez mais também moderno que muitas empresas já estão adotando. Inclusive, aproveitando que eu não falei na aula passada e eu vou falar agora, é que os processos seletivos, eles estão cada vez mais também se aproveitando dessa tecnologia. E, inclusive, uma das fontes de recrutamento, que eu vou falar daqui a pouquinho, uma das fontes mais comuns de recrutamento está no LinkedIn. Né? Então, vou colocar aqui no chat aqui para quem ainda não está acostumado com o LinkedIn, vai procurar saber como ter uma conta legal. Se alguém quiser depois da aula, durante a semana, hoje eu não consigo, mas durante a semana, me manda o seu link, me manda qual que é o seu link lá no LinkedIn para eu ver, dar uma olhada e tal. Porque hoje em dia, muitos processos seletivos, muitas vagas, muitas oportunidades estão sendo disponíveis, estão ficando disponíveis no LinkedIn, ok? Então, se alguém quiser, depois que eu dei uma olhada, dê um apoio aí, dê um, tá legal, não, precisa mexer mais aqui, precisa fazer aquilo ali, me dá um toque no chat, no WhatsApp, tá? Durante essa semana, e aí a gente conversa no particular, não precisa ser no grupo não, tá? Me manda mensagem privada, fala, professor, o senhor falou do LinkedIn, queria que o senhor desse uma olhada para mim. Aí você me passa como é que você está lá no LinkedIn, eu dou uma olhada assim, e aí quem sabe até melhora, né, o seu perfil do LinkedIn, porque tem algumas coisas importantes no LinkedIn. Ele está servindo como uma das grandes ferramentas de recrutamento. E se as pessoas não souberem usar de forma legal, elas perdem oportunidades. Então, aí a dica. Bom, está na tela de vocês, a definição de perfil é uma das coisas mais importantes do processo seletivo. É a partir da definição do perfil que eu vou definir como é que vai ser essa vaga. Que conhecimento essa pessoa deve ter, que experiência é necessária, quais as aptidões, quais características pessoais, que circunstâncias essa pessoa vai passar dentro da empresa. Então, isso é uma geral do perfil que a gente vai procurar, vai definir. Então, isso antes de abrir a vaga, antes de chamar os candidatos para a seleção. A partir daí, eu vou escolher qual a melhor forma. Como que eu vou, então, encontrar esses candidatos? Eu vou encontrar dentro da empresa? Eu vou encontrar no mercado? Então, muitas vezes, as empresas procuram no mercado porque dentro da própria empresa não existe pessoas ou qualificadas ou preparadas para aquela função. Ou outras vezes porque eu quero trazer gente nova, eu quero mudar o ar da empresa, eu quero mudar o perfil. Né? Mas, em outros casos, eu prefiro fazer um processo interno para dar a chance de promoção, de fazer com que alguém mude de área, enfim. Então, isso vai depender de alguns fatores. Entre estes fatores, eu tenho gente qualificada para a vaga dentro da empresa? Ou qual é o momento da empresa? Eu quero aproveitar para gerar promoções, eu quero aproveitar para trazer novos pensamentos, novos ares, novas pessoas. Então, e também, às vezes, claro, tem a questão do custo, né? De repente, eu não estou com muita grana, vamos tentar uma promoção interna aqui mesmo, porque se eu for recrutar, eu vou ter que divulgar a vaga, eu vou ter que procurar gente, eu vou ter que
talvez contratar uma empresa para fazer o processo, né? Então, pode ser mais caro. Bom, quais são as formas mais tradicionais de recrutamento? Então, o currículo, né? Então, hoje em dia, existe muita empresa ainda, muita gente que entrega currículo em papel, mas, como eu disse, já tem muitas novas empresas, principalmente voltadas na área de tecnologia, que se utilizam bastante dos portais de sistemas de tecnologia, aonde você insere as informações, você até pode copiar e colar o seu currículo também. Falei do LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma das fontes mais interessantes para recrutar. É de graça, você não paga nada. Muitas empresas, aí a Ana Luísa tem razão, vão espiar a sua vida? Vão, sim. Muitas empresas vão espiar você na rede social. O que você faz no Facebook, o que você faz no Instagram, o que você faz no TikTok, o que você faz nos diversos lugares que tem por aí. Então, isso é uma coisa normal, natural, né? Então, entre os meios de recrutamento, os mais comuns são as agências, dependendo do nível da vaga, eu vou contratar uma agência de temporários ou uma agência efetivamente para profissionais, ou eu vou fazer uma divulgação no LinkedIn, que eu falei que também é de graça. Enfim, são os meios hoje que o pessoal está mais atuando, né? E aí, quando nós vamos para a seleção, que é a escolha dos candidatos, então eu já recebi a, a informação de quantos candidatos tem para aquela vaga, então vamos imaginar que eu estou com uma vaga de analista da qualidade. Um analista da qualidade, eu tenho uma vaga na minha empresa e eu tenho lá 10 candidatos com um perfil mais ou menos próximo daquilo que eu preciso. Então, desses 10 candidatos agora, eu vou estruturar, eu vou definir uma maneira de selecionar esses 10. Geralmente, isso não é uma regra, mas é um comum, é uma coisa comum que as empresas costumam fazer, os profissionais da área de recursos humanos costumam fazer. Geralmente, faz-se esse processo seletivo para chegar num número mágico, num número fantástico de 3 candidatos finalistas. Geralmente é isso. Então, geralmente eu chego a 3 candidatos finalistas que chegam, eu vou passar para a empresa, né, para o requisitante da vaga, para que ele possa, então, dar o aval. Falar assim, tá, desses 3, eu entrevistei, eu conversei, eu gostei mais de tal, do número 1, do número 2 ou do número 3, tanto faz. Ou não gostei de nenhum, né? Às vezes, o requisitante da vaga, a pessoa com quem aquela pessoa que está sendo selecionada vai trabalhar, às vezes ele não gosta de nenhum. E aí tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo. Então, por isso que é muito importante, antes de começar o processo, ter um bom alinhamento com a pessoa responsável pela vaga na área. Entender, descobrir o que ela quer, como ela quer. Às vezes, eu já passei por isso. Existem requisitantes que querem coisas também absurdas, né? Tem uma pessoa que eu conheço, inclusive ela conversou comigo uns dias atrás, ela trabalha na área de RH numa empresa, Guarulhos, e ela conversou, ela estava muito chateada. Ela estava muito chateada. Porque ela veio para mim e falou, puxa, Rogério, você não sabe, eu estou mal. O pessoal na empresa, eu trabalho na área de RH lá já há 2 anos, e eu faço tudo. Eu tenho só 2 pessoas para me ajudar, eu faço tudo. Eu faço desde arrumar o lanche para um treinamento, a fazer a seleção, a fazer isso, fazer aquilo. Então ela faz um monte de coisa, porque a empresa é pequena, mas mesmo assim tem bastante gente, mas é uma empresa de pequeno para médio porte. E aí ela contando que um dos diretores da empresa virou para ela e falou assim, puxa, fulana, você só contrata gente feia, só melhorar esse processo seletivo, você contratar gente mais bonita. E ela estava muito chateada, né? Ela falou, poxa vida, a gente se esforça para colocar os melhores candidatos, as pessoas têm que, né, entrar para trabalhar e tal, tal, tal. Só que o diretor estava preocupado não com a pessoa ser qualificada, da pessoa ser boa, profissional, né?
ter uma boa adequação com a empresa, tá preocupado se a pessoa era bonita, se a pessoa era feia, se é gorda, se é magra, se é branca, se é preta, se é alta, se é baixa, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, infelizmente, ainda a gente tem em algumas empresas. E olha, não é empresinha porcaria, não é empresinha de fundo de quintal, não. Empresa bem razoável, né? Então, esse tipo de coisa é um dos desafios que o profissional de RH tem ainda. Lidar com algumas exigências, com alguns pedidos meio estranhos, meio até absurdos de alguns diretores, empresários, né, gestores, enfim. Então, por isso que o profissional de RH também tem que estar muito bem preparado para poder argumentar, para poder discutir de igual para igual, né? Falar, olha, ok, você quer um profissional, um MBA numa faculdade de primeira linha, só que pagando R$ 2.000 aqui de salário, você não vai conseguir nem o cara que tem determinada escolaridade, né? Então, claro, você não vai falar de um jeito grosseiro com essa pessoa, mas é importante que o profissional de RH tenha essa visão. Ele não é simplesmente tirador de pedido, né? Ah, tem uma vaga, vai lá, tal, faz. É assim. Bom, entre as técnicas de seleção, nós temos aí a principal delas, não é a principal, né? Na verdade, é a mais comum, é a entrevista, e é uma das que mais as pessoas fazem mal feito, por isso que dá muito problema em processo seletivo. Então, para fazer uma boa entrevista, é preciso ter preparo técnico, ter muita rodagem, ter muita experiência, fazer muita entrevista na vida para poder ir melhorando. Tem cursos, tem muita empresa aí que dá curso de como fazer entrevista. Tá? Então, se você quer trabalhar nesta área, é importante que você se especialize, vá atrás, enfim. Né? Muito bem. Ana Luísa não tem Face, não tem Insta, não tem TikTok, aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, mas se essa menina não tem nada disso, o que será que ela está querendo esconder? Ah, você pensa que você está livre? Tá nada, minha filha. Hoje em dia, tudo é motivo para o pessoal desconfiar de tudo, viu? Pode rir, porque o negócio não tá mole, não tá fácil para ninguém. Se você tem Insta, tem Face, tem não sei o quê, o pessoal vai atrás. Se você não tem, vai ficar, essa pessoa aí tá querendo esconder alguma coisa, viu? Enfim, mas vamos lá. Prova de conhecimento, teste psicológico, dinâmica de grupo, provas situacionais. Então, qual a melhor técnica? Depende do perfil da vaga, depende do tamanho da empresa, depende do tempo que você tem para fechar essa vaga. O ideal é que você consiga colocar pelo menos uma entrevista com a RH, uma entrevista com o requisitante da área, e pelo menos um teste de conhecimento, um teste de capacidade, uma atividade dinâmica, uma prova situacional, alguma coisa, para você não ficar só naquela impressão da entrevista, ok? Então, conseguir conciliar algumas das técnicas é sempre a melhor sacada para o processo seletivo. Muito bem, seguimos. Vamos lá, a autoavaliação da aula 13, noções de recrutamento e seleção. Eu já dei um clique aqui, só falta agora ele pular aqui a tela. Não entrou, não virou, vamos ver mais um. Então, só para reforçar, cada vez mais a área de recrutamento e seleção, ela também está passando por mudanças na tecnologia, né? Então, vai pular a tela. Então, nós estamos aí vivendo muita entrevista agora via internet, né? Então, muitos profissionais estão fazendo processo seletivo pelo Zoom, pelo Skype, pelo WhatsApp, enfim, né? Então, antigamente, o candidato tinha que se deslocar, sair do lugar, ir até a empresa, às vezes não tinha horário, era distante, etc. E tal.
Então, hoje em dia, a tecnologia também está ajudando nisso. Então, tem muita entrevista online. Facilita a vida, né? Tem um site chamado Kenobi. Kenobi, parecendo... Isso aqui está parecendo a saga Guerra nas Estrelas, né? Kenobi. Então, uma empresa chamada Kenobi, que eles são uma empresa de recrutamento e seleção. E eles fazem todo esse processo, eles têm um sistema que já cruza, inclusive já aplica teste, o cara já faz o teste, já faz perfil, Isso é uma das características. Só que ainda tem empresa bem ainda no tradicional. Então, dependendo da característica da empresa, a gente vai adaptando. Bom, as 3 questões do AVA da aula de recrutamento e seleção. Acerca de recrutamento e seleção nas empresas, a alternativa correta era a letra C. Tanto o recrutamento interno quanto externo contribuem para a formação contínua, atualização do banco de talentos, que vai servir de fonte para os recrutamentos futuros. O recrutamento interno é ideal para situações de estabilidade e muita mudança ambiental. Então, esta é a resposta correta. A segunda questão disponível dizia aí aquela que tem 4 itens para avaliar. Então, os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Recrutamento interno privilegia os próprios recursos da empresa. Turnover é o número de empregados desligados da empresa em um determinado período comparativo ao quadro médio. Então, é a rotatividade, né? E todo o processo de recrutamento tem início a partir de uma necessidade interna, o que tange a contratação de novos profissionais. Então, essas 3 alternativas estão corretas, portanto, a resposta correta é a letra B de Brasil. E a terceira e última questão disponível no AVA sobre esse tema dizia que o processo de recrutamento e seleção é um instrumento de grande importância no contexto organizacional e, quando ele é bem administrado, traz benefícios tanto para o empregador quanto para o candidato. Quanto às técnicas, a entrevista é a técnica mais amplamente utilizada, independente do tamanho da organização. Então, essa é a resposta correta, e isso é um fato, é uma realidade, porque a entrevista, inclusive, pode ser feita tanto pelo profissional de RH, quanto pelo próprio requisitante da vaga, né? Então, claro que muitas vezes também o requisitante não tem muita noção, às vezes pode até falar umas bobagens. Isso também é importante, aí entrando na aula de hoje, treinar esse cara. Então, eu vou treinar o meu gestor, tem uma vaga em aberto, sobre como fazer uma entrevista. Olha aí, já temos um treinamento, né? Eu vou treiná-lo, vou ensinar ele que perguntas ele pode fazer, que perguntas ele não pode fazer. Por exemplo, qual uma pergunta que não é legal fazer num processo seletivo? Escreve aí no chat para mim, por favor. Qual pergunta não é legal ser feita no processo seletivo? Não é legal no sentido legal do direito, né, efetivamente, ou também não é legal porque, não pega bem, né, meu? Não é uma pergunta que você vai fazer no processo seletivo, né? Não faz sentido. O que você acha? Você está grávida? Putz, né? É uma pergunta meio complexa, né? Então, é uma dessas perguntas que... signo, olha aí, Alane. Aliás, Alane, qual é o seu signo? Só por curiosidade agora, já que você lançou essa questão. Essa história de signo é muito doida, né? Virgem, meu Deus. Aí a pessoa já começa a falar assim, então, mas virgem são aquelas pessoas muito metódicas, gostam de limpeza, de arrumação, né? Virgem, Ana Luísa também, meu Deus. Então, mas virgem tem uma... Aí a pessoa já começa a fazer uma análise astrológica do candidato ali na frente. Gente, isso é uma baita de uma viagem, né? Então, veja só, o que isso impacta? Qual que é a questão disso? Agora, lembra como eu falei para vocês, às vezes tem perguntas que são meio complexas, por exemplo, religião. Qual é a sua linha religiosa, etc. e tal? Se a empresa ou a área em que a pessoa vai trabalhar tem uma questão de religião muito forte, por mais que seja até uma pergunta meio estranha de fazer, às vezes é melhor que seja feita não para julgar o candidato. Então você é espírita? Não. Então você é evangélico? Evangélico é tudo assim. Não.
a pergunta nunca pode vir junto com o julgamento da resposta do candidato. Ah, você é de virgem? Ih, eu sei que o pessoal de virgem é assim, 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 assim. Ah, você é evangélico? Ah, e você é católico? Ah, você é ateu? Ah, você torce para o time e tal? Ah, você é de tal cidade? Quer dizer, todo tipo de julgamento da resposta do candidato está completamente fora de cogitação, hein? Sem chance, né? Você não está lá para avaliar o candidato, né? Você namora? Não, não namoro. Resposta de boi, né? Quer dizer, você é casada? Para que isso, né? Para que ficar gemendo? Para que ficar mugindo, né? Durante a resposta do candidato? Então veja, muito cuidado, né? E aí a gente tem que tomar essa atenção. Então, você sabe por que eu estou falando isso, né? Porque já vi profissional, não de RH também, tá? Já vi gente de RH também, pode rachar mesmo. Já vi muito profissional de área fazer perguntas assim, sabe? Perguntas bem absurdas, nada a ver, né? E aí fica nessa ainda, fica julgando. Você usa vermelho? Tá parecendo que está no curral, né? Vamos lá, seguindo. Aula de hoje, treinamento e desenvolvimento. Vamos falar de conceitos, etapas, tendências e práticas de treinamento e desenvolvimento. Boa, vamos seguindo. Segue a vida. Quando falamos, então, de treinamento e desenvolvimento, agora entra aquela pergunta que não quer calar. O que é andragogia? O que é andragogia? Quem pesquisou, coloca aí no chat, por favor, escreva, nos dê a luz da sabedoria neste momento. Vamos lá, vamos ver quem é mais rápido para responder o que é pode ser de forma simples, tá, gente? Não precisa escrever um textão, não, tá? E nem copiar e colar, pelo amor de Deus, hein? Não me vem com copia e cola, tá? Deu branco? Não, Ana Luísa, não, que branco, não. Andragogia, o que é andragogia? De forma bem simples, tá? Vamos lá, quem pesquisou, quem conseguiu pesquisar, quem conseguiu encontrar, ou pelo menos tem uma ideia, não conseguiu pesquisar, mas já ouvi falar, já me contaram que andragogia pelo que eu entendi, é o estudo dos adultos, ou algo assim. É mais ou menos isso, Alane. Não é para falar que eu estudo dos dragões, não. Não chegamos nesse ponto ainda. Aliás, está aí uma boa questão, Ana Luísa. Qual é o nome que se dá para o estudo dos dragões? Fica a lição de casa para você, Ana Luísa, pesquisar na internet o estudo dos dragões. Qual que é o nome que se dá para quem estuda dragões? Deve ter, né? Com certeza tem isso em algum lugar. Vamos lá, cadê os outros alunos da nossa turma aqui para nos ajudar, para nos salvar? Cadê o Chapolin Colorado para nos salvar aqui? Só ele para nos salvar nessa hora. Cadê? O que é andragogia? Estou esperando, gente. Estou esperando. Quero saber. Alguém pesquisou. Não é agora, não é para pesquisar agora não, hein? Quero saber. Eu vou dar mais 10 segundos. Até porque o tempo da internet é diferente do tempo presencial, né, gente? 10 segundos presencial é nada. 10 segundos na internet ou no telefone, nossa senhora, parece que não termina nunca. Aquela expressão, né? Só um minutinho. Aquela intermone, toca aquela... Dragonologista. É isso que você achou, né, Ana Luísa? O estudo... Quem estuda dragões é agora andragogia, que é o que nos interessa, nada, né? Isso aí você foi errado. Dragonologista você achou fácil. Agora, andragogia, estamos aqui esperando alguém. Boa, Alane. Alane. Obrigado por nos salvar, Alane. As palavras da sabedoria
nos chegaram. Isso, Ingrid, é isso mesmo, ensinar adultos. Então, olha só, nós temos a pedagogia, vou escrever aqui no chat, tá? Pedagogia e... Opa, pedagogia, eu aqui. Você sabe que o corretor ortográfico tem vida própria, né? Ele escreve o que ele quer. Escreve, pedagogia. Você escreve uma coisa, ele vai lá e coloca do jeito que ele quer. Pedagogia é o ensino de crianças e andragogia é o ensino de adultos. Como que uma criança aprende é igual ou é diferente de como um adulto aprende? A pergunta é ridícula, a resposta é bem idiota, mas eu não daria para não fazer. Ensinar um adulto é igual ensinar uma criança? Qual é a diferença principal que você acha, que você entende, que você pensa? Quem que é mais teimoso, o adulto ou a criança, Ana Luísa? Quem que é mais teimoso, o adulto ou a criança? O adulto? Tá. Qual que é a diferença básica, além da teimosia que a Ana Luísa colocou, qual que é a diferença básica entre ensinar a criança e ensinar adulto? O que vocês acham? Para ensinar a criança é de um jeito, para ensinar adulto é de outro. Qual é a diferença principal? Espera aí que entrou coisas aqui, vamos lá. Estamos inseridos no meio termo. Não é nada, Ismael, não é nada. Vocês estão adulto. Vocês não são adolescente, já é adulto. Já podemos dizer que já é adulto, tá? Criança mesmo, né? Eles aprendem rápido, criança, isso, né? Uma criança não tem bagagem, então é mais fácil de ensinar. Boa, Ingrid. Somos jovens, né? O Marcos, tá bom, Marcos, beleza. Marcos Vinícius, beleza. É que tá o nome, aparece Ismael, né? Mas beleza, joia, obrigado. Então, assim, basicamente, adultos viveram, aprenderam muitas coisas, têm noção de muitas coisas. Beleza, é isso mesmo, Ingrid. Então, quando eu vou ensinar uma criança, vamos pensar assim, uma ideia muito básica, tá? Eu estou aqui, como o nosso papel aqui é dar noções, a gente não vai entrar num estudo aprofundado, filosófico, pedagógico, acadêmico, tá bom? Meu papel aqui é ajudar a gente a entender o mais importante, né? Então, quando eu ensino uma criança, a gente parte de um princípio que a criança vem como se fosse uma esponja, né? O que é uma esponja? Como você encharca uma esponja, coloca, ela absorve, ela absorve. Então, é como se fosse assim, tudo que você passar, ela vai adquirindo. Ela vai adquirindo, até chegar num determinado momento que tudo aquilo que ela adquiriu passa, então, a ser utilizado, a ser colocado em prática e assim por diante. Então, uma criança, ela tem um modelo de aprendizado muito baseado naquilo que o adulto ou que a outra pessoa o ensina. Então, ela é como se fosse, vou fazer uma comparação, tá? Eu vou fazer aqui como se fosse vou usar uma metáfora, a metáfora de um livro, tá bom? Uma criança é como se fosse um livro com páginas em branco. Então, você vai escrever e o livro vai adquirindo aquele conhecimento, aquela sabedoria. O adulto é o contrário. O adulto já viveu muitas coisas, como a Ingrid falou. O adulto já viveu muitas coisas, já passou por muitas experiências, já sabe muitas coisas. E aí a Ana Luísa tem razão quando ela fala assim, os adultos são mais teimosos. Na verdade, não é nem tanto a questão da teimosia, mas você está certa. Na verdade, o adulto, ele já tem, muitas vezes, algum conhecimento prévio. Então, quando alguém tenta ensinar algo novo para um adulto, geralmente esse adulto vai pegar e vai falar assim, mas pera um pouquinho, você está me falando uma coisa que eu já sei, ou que eu já ouvi, ou que eu já aprendi, ou que eu aprendi de outro jeito. Por quê? Porque o adulto, ele tem referências. Ele traz na sua história todos os aprendizados que ele acumulou durante a vida. E uma criança não. Então, tudo que você ensina para uma criança é como se fosse tudo novo. Então, a criança, ela está continuamente aprendendo coisas novas. Pegou a ideia? Pegou o sentido? Então,
quando eu vou educar uma criança, eu tenho uma forma de educar, um sistema de educação. Eu tenho um jeito, uma metodologia, um método, um sistema, uma maneira de ensinar uma criança vai ser diferente do que eu vou usar para ensinar um adulto. Então, dificilmente, se eu quiser usar o mesmo modelo de ensino para uma criança, para um adulto, vai dar dificuldade, e vice-versa. Se eu chegar para uma criança e falar assim, então vamos lá, hoje nós vamos discutir o que é treinamento e desenvolvimento. O que vocês acham que é? A criança vai ficar olhando para a tua cara e vai falar assim, não sei, eu não aprendi isso ainda. E se você fizer o contrário com um adulto, falar assim, gente, hoje nós vamos falar de treinamento e desenvolvimento, que é, e pá, e começa a socar um monte de coisa na cabeça da pessoa. Espera um pouquinho. Peraí, mas posso falar? O adulto quer falar, o adulto quer se posicionar, o adulto quer compartilhar, o adulto quer dividir, quer experimentar. Por quê? Porque ele tem essa bagagem. Então, no adulto, a participação é muito mais intensa, mais forte. Por isso que na área de treinamento e desenvolvimento, a gente usa muito esse termo da andragogia. Eu preciso entender como o adulto aprende para que eu possa levar da melhor maneira possível este aprendizado. Sacou a ideia? Pegou a ideia central do que eu estou dizendo para você? Isso é muito importante, tá bom? Então, o que é treinamento e desenvolvimento? Treinamento é um processo educacional aplicado de maneira sistemática, organizada, através da qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes, habilidades, em função de alguns objetivos definidos. Então, treinamento é um processo, como a gente está tendo aqui, mais ou menos, né? Um treinamento. A gente está aqui aprendendo alguma coisa, desenvolvendo algum conhecimento aqui e tal. O desenvolvimento, ele está mais voltado na questão da preparação das pessoas para que elas possam assumir novas funções. Normalmente, ele é utilizado para preparar as pessoas para um crescimento profissional, em termos de carreira. Porém, atualmente também pode ser considerado como desenvolvimento da visão estratégica do negócio e utilizar os conhecimentos na sua área de atuação. Então, a diferença principal, a gente dificilmente divide, né, treinamento e desenvolvimento. Treinamento, a gente pode dizer, a grosso modo, de maneira bem simplificada, que treinamento é uma coisa mais operacional, tá bom? Treinamento, quando a gente fala mais de treinamento, a gente está falando de algo mais operacional. Então, eu vou dar um treinamento sobre como usar o Excel. Eu vou dar um treinamento sobre como fazer análise de um balanço fiscal. Eu vou dar um treinamento sobre como aplicar uma técnica de entrevista num processo seletivo. Então, é uma coisa operacional, é uma coisa sistemática. O desenvolvimento está mais voltada a questões de comportamento, de aprimoramento, aprimoramento do comportamento. Então, por exemplo, desenvolvimento está mais voltado a um atendimento a um cliente, que também é treinamento e também pode ser desenvolvimento. Está mais voltado à liderança, está mais voltado a relacionamento interpessoal. Então, o desenvolvimento ele está mais com um foco na parte do aprimoramento dos comportamentos, ok? Aí, eu coloquei para você uma pirâmide de aprendizado. Como é que as pessoas aprendem de forma melhor? Então, vocês vão ver que lá em cima, comunicação escrita, oral, material audiovisual, exposição, vai descer, até chegar na maneira que a mais forte de aprendizado é o adulto, tá? Isso é o adulto. É quando eu experimento, é quando eu participo, é quando eu estou junto fazendo aquele aprendizado acontecer. Então, quando eu ponho a mão na massa, quando eu troco ideia, quando eu faço uma dinâmica, quando eu interajo, o meu aprendizado é mais efetivo. E aí, o processo de treinamento e desenvolvimento, ele é muito parecido com um modelo de sistema aberto. O
que é isso? Então, nós temos uma entrada, que são o quê? As demandas. O que é necessário? Quem são as pessoas a serem treinadas? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Então, quando eu penso num programa de treinamento, um processo de treinamento, eu tenho ali uma necessidade. Então, eu preciso treinar o pessoal da área financeira a emissão de nota fiscal digital. Então, eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade. E aí eu sei quem são essas pessoas. Essas pessoas são o pessoal da área fiscal. Que recursos eu vou precisar? Vou precisar de computador, etc. Então, eu tenho um começo de um processo de treinamento. Eu tenho uma necessidade, eu tenho as pessoas a serem treinadas e eu tenho a necessidade dos recursos para que isso aconteça. Está claro isso? Aí entra o processo em si, que é o programa de treinamento, é o processo de aprendizagem. Então, é a escolha do curso, da carga horária, o programa em si, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, etc. e tal. E a saída é o que esse pessoal aprendeu. Eles aprenderam? Eles tiveram um bom resultado? Tiveram um bom desempenho? Aprenderam mais? Aprenderam menos? Etc. E aí, isso me dá um retorno, isso me dá um feedback. Feedback é o retorno da comunicação. Então, eu vou saber, esse treinamento atendeu à necessidade, atendeu às expectativas, atendeu aquilo que eu precisava. O pessoal aprendeu a fazer a nota fiscal eletrônica, o pessoal aprendeu sobre Excel, o pessoal melhorou o comportamento de relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Então, quando eu tenho uma mudança de comportamento ou aquisição de algum conhecimento, eu sei que o meu treinamento foi bem feito. Senão, eu vou ter que reavaliar, mudar. O que foi que não deu certo? Foi a carga horária que foi ruim, foi pouca, muita? Foi o conteúdo que foi inadequado? Foi o instrutor, o professor, o especialista que não era bom o suficiente? Enfim, aí eu vou ter que avaliar o que foi o fator gerador para que aquele evento não tivesse tido sucesso. Pessoal, até aqui, dúvida, pergunta, alguma coisa que eu falei que passou batido e que não ficou claro? Dá um sinal de vida para mim, por favor. Tudo tranquilo, Márcia? Muito bom, obrigado. Quem mais? Dá um sinal de vida, como é que estamos? Tudo ok? Ismael, vulgo Marcos. Vocês ficam mudando de nome para me deixar louco aqui, né, não? Ingrid de boa, bom, muito bom. Ok, bom, pelo menos já sei que estamos seguindo. Aí, quando a gente pensa no treinamento, então, como um sistema, vejam, são 4 etapas fundamentais numa área, numa atividade de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa. A primeira delas é o levantamento das necessidades de treinamento, é o diagnóstico. Então, o que nós vamos fazer? Tá, nós vamos dar um treinamento aqui na empresa de atendimento a clientes. Vamos. Por quê? Porque nós tivemos uma reclamação, nós tivemos aí um monte de reclamações, os clientes estão reclamando que o nosso atendimento está muito demorado, o pessoal é muito grosseiro, etc, tal. Beleza. Olha, nós vamos dar um treinamento de... Deixa eu pensar alguma coisa do quê? Um treinamento de redação empresarial. Por quê? Porque o pessoal ali da área comercial, eles escrevem muitas mensagens para os clientes, mas essas mensagens estão indo e os clientes estão reclamando porque não entendem, etc. Então, nós precisamos desenvolver nesse pessoal um treinamento sobre redação empresarial, melhorar a escrita dos nossos contatos com os nossos clientes, por exemplo, tá? Então,
o meu levantamento de necessidades, eu vou buscar saber o que eu preciso aprimorar de comportamento, de conhecimento nos funcionários da empresa. Então, eu vou fazer um levantamento. Eu posso fazer isso na empresa toda, eu posso fazer isso numa determinada área, eu posso fazer isso com base também na minha descrição de cargos e salários, né? Então, eu tenho lá que uma determinada vaga, determinado cargo, a pessoa precisa ter um conhecimento específico de tal coisa. E aí, naquela área, na área de engenharia, tem 2 ou 3 pessoas que não têm aquele conhecimento específico. Então, eu faço esse levantamento dessa necessidade de treinamento a partir de uma determinada situação. Qual o problema que eu estou enfrentando, que a área está enfrentando? Tem algum problema? É um problema comportamental, como eu falei? Nós estamos tendo muito problema de fofoca no ambiente de trabalho. Isso é um problema. Então, detectamos que o pessoal está um falando mal do outro, vamos aplicar um treinamento ou um programa de desenvolvimento para que a gente possa melhorar a relação, fazer um trabalho de desenvolvimento da equipe, para que o pessoal possa entender melhor como que é trabalhar em equipe, a importância do respeito, a importância de uma boa comunicação, e vai. Bom, beleza. Identificar as causas, iniciando pela busca da causa. Então, o que está causando aquilo? É um treinamento técnico? Eu estou com um pessoal novo que está entrando na empresa agora. Um exemplo, a minha empresa ela aplica o treinamento de integração de novos funcionários. Então, toda vez que entrar novos funcionários na empresa, eles vão passar por um programa de integração. Este programa de integração tem como objetivo fazer com que esses novos funcionários entendam de uma forma geral o funcionamento da empresa, as normas de segurança, como que as coisas funcionam aqui na nossa organização, enfim, vários aspectos que a empresa pode destinar como objetivo. Por exemplo, durante muitos anos, eu fui responsável pelo programa de integração de uma empresa, não, empresa que eu nem trabalhava, hein? Era uma outra empresa, mas eles me contratavam para eu organizar, preparar todo o programa de integração. Então, eu preparava as pessoas das áreas, por exemplo, pessoa da área de segurança, pessoa da área de TI, a pessoa da área, tinha o pessoal da área de serviço social, que ia falar com esses novos funcionários. Então, a gente tinha ali um programa em que mesclava vários assuntos que, para esses novos funcionários, era importante saber antes de entrar na empresa. Ou, tudo bem, a pessoa entrou, ela já está uma semana na empresa, mas aquele programa servia para juntar as informações. Então, este programa de levantamento de necessidades é quando eu vou, então, identificar as possíveis necessidades de treinamento. Seja um treinamento técnico, operacional, de conhecimento, ou um treinamento comportamental. Melhorar o atendimento ao cliente, melhorar o relacionamento interno, desenvolver a liderança, melhorar a capacidade de negociação, gestão de conflito, administração do tempo. Veja, são vários temas relacionados à questão comportamental. Como que eu faço esse levantamento? Eu posso usar algumas técnicas. Eu posso aplicar um formulário, então eu crio um formulário e eu entrego para cada gerente de área para ele responder quais necessidades de treinamento que ele quer na equipe dele, o que ele quer desenvolver, se tem algum treinamento técnico, se tem algum treinamento operacional, se tem necessidade de algum treinamento prático, se tem necessidade de algum treinamento gerencial, se é algum treinamento comportamental. Enfim, o próprio gestor vai responder aquele formulário. Eu posso fazer também uma entrevista com esse próprio gestor. Vou lá, converso com ele, levanto, discuto, que é sempre interessante.
Eu posso fazer uma reunião, junto vários gestores de área e faço isso, aplico o questionário também, enfim. Na verdade, não existe um modelo que vai servir para todo mundo, para todas as empresas. Depende da característica da empresa, eu vou usar uma técnica ou outra para fazer este levantamento dessas necessidades. E existem outras maneiras também de identificar essas necessidades. Uma avaliação de desempenho, uma avaliação de potencial, um relatório de atendimento ao cliente, uma pesquisa de clima, uma entrevista de desligamento, enfim, várias possibilidades. Feito o levantamento, identifiquei quais treinamentos eu tenho para fazer na minha empresa, eu vou programar esses treinamentos. Então, agora eu vou para a parte de preparar isso. Então, eu vou estruturar essa minha área de treinamento. Quantos treinamentos eu vou fazer, qual o cronograma, quanto de verba eu tenho. Esses treinamentos são treinamentos que eu vou fazer internamente. Tem gente dentro da empresa que pode dar algum desses treinamentos. Eu vou ter que contratar gente de fora. Eu vou ter que contratar uma empresa, consultor, um profissional. Quem que eu vou contratar? Então, essa programação, ela é a parte analítica, é a parte em que eu vou pegar toda essa informação do levantamento de necessidades, e agora, então, eu vou sentar e vou estruturar. Então, é uma parte agora de análise. Então, eu vou ver quais treinamentos, em que período, de que forma, com que custo, com que pessoas. Então, para que isso aconteça, eu vou estruturar alguns itens. Para que eu vou treinar, quem que deve ser treinado, quem vai treinar, em que, onde, como, quando, quanto. Então, todos esses itens vão servir de referência para eu montar o meu planejamento, para eu montar a minha programação. É algo aparentemente complexo, mas na verdade é mais uma atividade operacional, né? Então, assim, depende, como eu falei, de vários fatores. Fatores internos, como budget, né? O custo, quanto que isso vai custar. Esse treinamento, por exemplo, eu preciso contratar uma empresa para dar um treinamento aqui na empresa de eu preciso mandar um funcionário da empresa para fazer um treinamento que custa R$ 5.000. Quer dizer, aonde? Como é que eu vou fazer isso? Que empresas que prestam esse serviço? Qual a qualidade? Então, toda essa análise, toda essa avaliação, ela é muito importante. E aí, o terceiro item do meu sistema de treinamento é a implementação. Então, eu vou ou implementar esse programa usando treinamento interno, então, dentro da empresa, nós vamos fazer dentro da empresa. Fazer dentro da empresa pode ter duas coisas. Ou eu faço usando os próprios funcionários, por exemplo, o programa de integração, eu uso o próprio funcionário para ir lá e dar a palestra, para dar o treinamento. Ou eu posso contratar uma empresa ou um consultor que vem na minha empresa e aplica o treinamento. Já temos aí dois modelos. O outro modelo é, em vez de trazer para fazer na minha empresa, eu vou mandar algum funcionário ou alguns funcionários para realizar aquele treinamento em local externo. Então, eu vou dar um treinamento de informática, de algum conhecimento muito específico na área de informática. Eu não vou trazer um consultor para dar um treinamento para uma, duas pessoas na minha empresa. Eu prefiro pegar o meu um funcionário ou dois funcionários e mandar ele numa escola especializada, onde ele vai, aprende, aplica o treinamento nele, ele volta para a empresa e coloca em uso aquilo que ele aprendeu. Eu quero dar um treinamento de atendimento a cliente. Eu posso mandar um ou dois ou três funcionários num curso aberto de atendimento a cliente, ele vai lá, aprende e traz, volta, aplica aqui na minha empresa. Ou, se eu tenho, sei lá, 5, 6, 10 funcionários que eu quero aplicar esse treinamento, é muito mais negócio eu trazer um consultor, um profissional do mercado para aplicar esse treinamento na minha empresa. O custo é menor, eu consigo fazer mais ajustado para a minha necessidade, então eu consigo
personalizar o treinamento, ok? Então, esta avaliação desses critérios vai depender de como que eu tenho condições de realizar esse treinamento. Quantas pessoas, qual o meu orçamento, qual o grau de conhecimento de pessoas dentro da empresa para realizar aquele treinamento, você tem que buscar fora, você tem que fazer dentro. E aí, para o trabalho de desenvolvimento, eu tenho várias maneiras, tenho várias técnicas, várias coisas que podem fazer que eu desenvolva pessoas dentro da empresa. Mudar as pessoas de cargo, job rotation, chique, hein? Ó, vou até escrever aqui, porque esse é chique. Job rotation. Job rotation. Aí. Rotação de cargos. Você troca a pessoa de cargos. Você faz um sistema aonde, por exemplo, eu não sei se hoje em dia continua, tá, gente? Mas isso é uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. Eu não tenho certeza se ainda continuam fazendo. Mas o McDonald's era uma das empresas muito fortes nisso. Então, fazia assim, um gerente, quando vai ser gerente no McDonald's, ele passa por todas as áreas dentro de uma loja. Ele aprende todos os serviços da loja, para depois ele ser colocado como gerente. Por que isso? Porque quando ele aprende todos os serviços, ele sabe melhor como cobrar, ensinar, orientar, enfim. Então, ele tem essa capacitação na prática. Então, o job rotation, ou a rotação de cargos, é essa troca. Então, a pessoa fica 6 meses, X tempo numa determinada atividade, depois desse tempo ela muda para um outro cargo, ela faz uma outra atividade, aí ela fica mais 6 meses, 1 ano. Enfim, o prazo depende de cada empresa. E aí vocês têm essa lista aí gigantesca de diversos métodos. Eu não vou entrar em detalhes de cada um, tá? Eu só coloquei como exemplo para você ver aí como tem coisa. E tem mais, tá? Tem mais. Não só esses que estão aí na tela, não. E aí, durante um treinamento, durante um programa de treinamento, eu também tenho várias técnicas ou metodologias. Eu ouvi muito falar nisso, metodologia. Eu posso fazer uma aula expositiva, que é a mais tradicional, e de uma certa forma é que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou expondo, estou falando, estou interagindo, procurando interagir com vocês à medida das limitações da tecnologia que nós temos agora, né? Mas a aula expositiva ela é uma das formas mais tradicionais. Eu posso usar um filme, eu posso colocar um filme e discutir esse filme, eu posso colocar metade, um trechinho de um filme e discutir sobre ele. Eu posso pegar um estudo de caso, então eu apresento um caso, uma história que pode ser real ou pode ser uma história fictícia, fantasiosa, e eu discuto em cima desse caso, então nós vamos debater em cima desse caso. Eu posso abrir discussão em grupo, painel, debate, então eu coloco um tema em discussão. Vamos falar aqui sobre qual que é a melhor maneira de ensinar um adulto. E aí eu abro para discussão, e as pessoas vão debater, vão discutir, vão falar, vão colocar suas opiniões, e aí no final eu, como professor ou como instrutor, eu pego tudo isso que foi falado, condenso, reúno, junto, enfim, é uma técnica. Dramatização. A dramatização é quando eu uso a experiência do teatro, né? Então, eu crio uma cena, eu crio uma situação cenográfica, né? Sim, Ivan, pode usar mais de uma técnica. Aliás, até deve-se usar mais de uma técnica. O ideal é que a gente consiga usar mais de uma técnica, dentro das possibilidades que a gente tem, né? Então, com os recursos que você tem, às vezes, você não tem algumas facilidades no ambiente corporativo ou educacional. Então, você acaba indo mais para uma técnica, porque é aquela ou que você mais conhece, está mais acostumado, ou porque é aquela que tem mais condições. Então, por exemplo, vamos imaginar, nós vamos usar, eu já usei muito, né, algumas técnicas de interação via internet com alunos em sala de aula. Só que, às vezes, o aluno, por exemplo, o aluno não tem um celular, ou o celular dele está com problema, ou a internet está ruim, ou ele
aquele aplicativo que eu usei, ele está em inglês, a pessoa não entende inglês. Então, veja, tudo isso eu também preciso entender, né? Então, não adianta eu querer usar uma técnica super inovadora, moderna, super chique, bacana e tudo mais, mas se o meu público não estiver preparado para ela, tá? Então, isso é uma das coisas que é muito interessante. Uma vez eu fui assistir uma aula na Fundação Getúlio Vargas e achei interessante, porque assim, a aula era uma professora no Rio de Janeiro, a aula dela era no Rio de Janeiro, ela entrava no telão, dava a aula lá no Rio de Janeiro, falava, os alunos na sala de aula, né, Santos, onde eu estou, e aí a professora dava lá, sei lá, 20, 30, 40 minutos de aula, explicando, falando algum conceito, alguma coisa, e aí ela interrompia, dava uma pausa, e falava... Aí tinha um professor na sala de aula. O que esse professor fazia? Esse professor dava uma atividade. Então reunia o pessoal, falava, então agora, pessoal, com base no que vocês viram, nós temos aqui esse exercício, vocês vão discutir esse exercício e depois... Então, é uma forma. Era uma aula expositiva, só que através de uma tecnologia, mas que usando recursos de vídeo e também presencial com o professor que estava ali na sala. Né? Então, assim, funcionava? Funcionou, pelo que eu vi, funcionou legal, porque o grupo era um grupo que já vinha estudado, já vinha preparado para a aula, era um pessoal com uma maturidade muito grande, né? Então, tudo isso eu tenho que fazer. Agora, vou dar um outro exemplo. Eu, como professor em faculdade, já tive muita aula na faculdade que eu falava com meus alunos assim, gente, na próxima semana, isso me aconteceu muitas vezes, na próxima semana eu vou colocar, está aqui um texto de 2 páginas, sei lá, 3 páginas, que eu quero que vocês leiam, vocês vão ler esse texto, vão ter uma semana para ler esse texto, e na próxima aula nós vamos discutir esse texto em sala de aula, beleza? Beleza, tá bom. Passou a semana, chegava no dia da aula, e aí, pessoal, muito bom, tudo bem. Quem leu o texto? 50 alunos na sala, 60 alunos na sala. Quem leu o texto? Adivinha? Me aconteceu várias vezes. Adivinha? Quem leu o texto? Escreve aí. Quantos? Nenhum, Ana Luísa. Nenhum, ninguém. Isso mesmo. Várias vezes me aconteceu, ninguém. Então, assim, a técnica em si, ela pode ser a mais maravilhosa. Puxa, isso é legal, você dá o texto, o aluno lê, ele chega preparado. Por quê? Porque isso você ganha tempo. Aí, o que eu tive que fazer? Então, gente, já que ninguém leu, nós vamos perder aqui meia hora, 40 minutos da aula para vocês lerem o tal do texto que ninguém leu. E nisso, a aula podia ter sido mais divertida, mais produtiva, mais dinâmica, com troca, com participação, mas não foi, porque do outro lado não houve o mesmo grau de comprometimento. E às vezes o problema também está no professor, o problema também está no instrutor, às vezes ele também é fraco, ele não sabe aplicar, enfim. Então, veja, eu estou dando 2 exemplos aqui, não para dizer que os alunos são ruins, o professor é... Não é nada disso. É que cada técnica vai ser mais adequada para cada situação, para cada público, para cada conteúdo, para cada tema, ok? Simulação é muito parecido com a dramatização, eu posso, então, criar uma situação, né? Eu crio um problema. Por exemplo, em atendimento ao cliente, eu gosto muito de usar simulação, né? Então eu crio também uma cena. Jogos, eu posso usar muito jogo empresarial, eu posso, inclusive, usar brincadeiras e jogos infantis que tem, dá para usar. Você já ouviu falar no Escravos de Jó? Já ouviu essa brincadeira? Vou colocar aqui, escravos. O professor Marino com certeza já conhece, se ele está na sala agora. Escravos de Jó. Não é o Jô do Corinthians, não, tá? Escravos de Jó. Aí. Escravos de Jó. Escravos de Jó é uma brincadeira muito antiga que eu gosto de usar em treinamento. Porque ele trabalha ritmo, ele trabalha coordenação, ele trabalha paciência, ele trabalha trabalho em equipe,
Dá para você fazer muita coisa com uma brincadeira desse. É uma brincadeira, é um jogo. Então, claro, você tem que saber quando que você vai aplicar, de que forma, que tipo de grupo. Você tem que ensinar as regras, todo mundo tem que entender, enfim, que se você não souber fazer isso, fica uma porcaria. E fica do lado, a gente vai para o treinamento para ficar brincando, né? Aí a gente foi lá para o curso e a gente só ficou brincando. O professor, ele não sabia dar o curso, ele não deu conteúdo, ele só deu brincadeira. Né? Isso aí, já ouvi muita reclamação. Eu já, não de mim, né? Graças a Deus. Mas já ouvi muita reclamação, às vezes, de contratar um consultor, um profissional, etc. E o pessoal vem reclamar, porque não entendeu, não conseguiu compreender qual era a ideia, qual era a lógica, enfim. Instrução programada à distância, ensino à distância, learning, etc. E vai. E, por último, no nosso sistema de treinamento, nós temos a avaliação dos resultados. Então, aqui, eu vou avaliar o que deu certo, o que não deu certo, o que foi bom, o que não foi bom, atingiu o resultado que tinha sido previsto lá no começo. Então, essa etapa tem a finalidade de aferir os resultados conseguidos comparativamente àquilo que foi planejado e esperado pela organização. Os tipos mais comuns de avaliação, a avaliação de reação, é aquela assim, quando termina o curso, aí você preenche aquela avaliação. Gostou? O que foi bom? O lanche estava bom? O local era bom? A apostila foi boa? O professor foi legal? O conteúdo foi bem administrado? A carga horária foi adequada? É a avaliação de reação. Por que ela é importante? Porque ela me ajuda ali a você saber assim, tipo, poxa, teve alguma falha. Não, olha, o professor aqui que ensinou, o pessoal reclamou. Tivemos de 20 pessoas na sala, nós tivemos 10 que reclamaram, deram uma nota baixa. Pô, o que aconteceu? Então, eu vou analisar isso. Olha, de 20 pessoas, 18 elogiaram o professor e 2 não gostaram. Opa, alguma coisa aconteceu com esses 2, né? Então, tudo isso vai ser importante. Avaliação de aprendizado é saber se aquilo que foi ensinado foi aprendido. Então, eu posso usar um questionário, uma prova. A prova que vocês têm é uma avaliação de aprendizado. A avaliação de mudança de comportamento, avaliação de atitude, avaliação de resultados finais. Então, são todas técnicas para avaliar o programa de treinamento. Ok? Chegamos, então, ao nosso AVA. Antes de eu falar do AVA, eu quero só dar um reforço aqui. Na apostila de vocês têm, como eu falei no início da aula, algumas coisas interessantes. Eu quero muito que vocês deem uma lida na apostila. Ela tem umas coisas muito legais ali. Está bem simples o conteúdo, mas está bem rico. Ele está bem interessante. Tá? Numa das partes da apostila, ele diz assim: a ideia de treinamento nos remete a algumas perguntas, que eu até já falei para vocês. Por quê? Né? Em que, quem, como e quando treinar? Para isso, existem algumas etapas de elaboração, que foi essa que eu falei, essas 4 que eu falei para vocês. O levantamento de necessidades, a programação, a aplicação e a avaliação. As 4 etapas, inclusive, isso é uma boa pergunta para a prova, hein, gente? Tá? Olha aí. E aí também diz assim, que é outra coisa que eu quero reforçar. É importante ressaltar que para a realização de um treinamento, deve-se levar em consideração alguns fatores importantes. A escolha da metodologia, que é o que eu falei agora há pouco, que pode ser presencial, né? Então, junto, semipresencial, que eu também citei, da professora lá que estava no Rio de Janeiro e o professor em sala de aula, e a distância, como a gente está fazendo agora. Tá? A adequação do programa às necessidades da organização, então, o conteúdo está adequado, a carga horária está adequada, etc. E tal. A qualidade do material didático. O material está legal, tá um material atualizado, é um material prático, útil, tem exercícios. A cooperação do pessoal da chefia, né? Então, assim, os gestores, isso acontece muito, gente. O gestor manda o cidadão para um curso. Fique ligando para o cara o tempo todo. Olha, está com problema aqui, porque o cara fica saindo do curso a cada 5, 10 minutos para poder atender o chefe, porque está com problema. Para que mandou para o curso? Acaba atrapalhando tudo. Então, isso também é uma coisa importante. Qualidade e preparo dos instrutores, isso é muito importante.
e qualidade do pessoal a ser treinado. Então, não adianta eu também mandar para um treinamento pessoas que não têm nada a ver, né? Que não vai conseguir aprender nada, porque não é a área, porque não faz sentido. Bom, as 3 questões da autoavaliação, vocês já sabem, eu vou só colocar aqui, eu quero que vocês pensem, pesquisem, analisem. Na próxima aula a gente vê qual é a resposta. Uma das funções na rotina de pessoal é o treinamento. Entretanto, existem vários tipos de treinamento com distintos objetivos. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de treinamento que o objetivo é preparar o empregado para exercer determinada função. Então, que tipo de treinamento é esse? É o de ambientação? É o específico? É o psicológico? É o consultivo ou o de interação? E aí, na próxima questão, diz assim: o treinamento, ele é uma atividade contínua nas instituições bem administradas? Deve resultar como retorno exclusivamente o bem-estar do funcionário? Receber supervalorização desproporcional às necessidades das empresas? Deve ser realizado somente uma vez a cada realocação? Deve ser realizado somente uma vez a cada recrutamento? Vocês vejam já que tem umas respostas nada a ver, né? Só como um detalhe, né? Essas 2 últimas aí, pelo amor de Deus. Hein? E, por último, a terceira questão do AVA, que vocês vão ter lá para responder: o treinamento não pode ser facilitado pelo estudo dos temas e movimentos, deve ser provido quando se realiza uma descentralização, consegue evitar a confusão com as linhas divididas de autoridade? Não. Né? Pode ter seu custo minimizado pela simplificação no desenho dos cargos ou não gera aquisição de habilidades decorrentes da necessidade de especialização. Pesquise, analise as respostas, cuidado com a interpretação. Essas perguntas que tem assim, não, a gente tem que pensar o contrário, né? Então fica só a dica aí para você não também cometer um erro na hora de... Beleza? Gente, alguma dúvida? Alguma questão que ficou em aberto? Lembrem, vocês têm o espaço do WhatsApp para, se não quiser usar aqui o espaço aberto da aula, às vezes por vergonha, ou às vezes porque, de repente, vai ficar muito tempo, me manda pelo WhatsApp, tá? Pode me mandar. Se eu não te responder na hora, fica tranquilo, porque às vezes eu estou em alguma outra atividade e não consigo responder imediatamente. Mas me manda, qualquer dúvida que você tiver, eu vou, se eu não souber responder, eu vou te dar um toque. Nem tudo a gente sabe, claro, né? Mas eu vou, pelo menos, tentar procurar identificar uma resposta para te dar um retorno, tá bom? Então, assim, fiquem à disposição para entrar em contato comigo, para conversar a respeito do conteúdo da aula. E se alguém quiser, vou fazer de novo o convite, se alguém quiser que eu dê uma analisada no seu LinkedIn, quem tem LinkedIn, quiser que eu dê uma analisada, me manda o seu endereço do LinkedIn, eu vejo e a gente troca uma ideia a respeito, tá bom? Dúvidas? Se não tiver, estamos indo. Boa noite para vocês. Obrigado pela participação, pela presença e até a próxima semana. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, turma. Bom descanso.